Continuando, como eu estava dizendo, esta é a verdade, nua e crua, revelada para o povo de Deus. Como eu estava dizendo, muitos chamados, poucos escolhidos. Serão milhões e milhões de salvos, ou até bilhões, não sei, Deus o sabe, mas sabemos na verdade que quando aconteceu, nós sabemos que quando aconteceu o dilúvio, segundo historiadores e ensino, diz que tinha cerca de 2 bilhões de pessoas, de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas na Terra. Então é gente pra caramba. Hoje, em 2023, depois de Cristo, nós já temos 8 bilhões. Então, diz, segundo os historiadores da teologia, que tinha cerca de 700 milhões até 2 bilhões de pessoas na época. Na época quando aconteceu o dilúvio. Você sabe, já meditou e leu, viu quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. De 2 bilhões de pessoas. Vamos colocar os 2 bilhões no estudo deles. Só 8 pessoas foram salvas. Então, por isso que eu falei, não sendo pessimista, mas sendo realista e tirando base que tem 7 igrejas, mas veja qual está indo para a verdade do Apocalipse. Aquilo que Jesus disse, que larga a porta, são muitos que entram por ela, estreita é a que leva a salvação eterna, são poucos os que entram. Então, olhando para a base desses textos, então eu posso olhar ali e dizer, então, se Jesus viesse agora, ou fosse agora a ascensão do anticristo e o final do mundo, dos 7 anos, e viesse a concluir toda a salvação, eu acho que 99% ia para o inferno, e 1% alcançaria a salvação. Devido aos textos que eu disse, de 2 bilhões foram salvos só 8 pessoas. Então entra 0,0000000, nem sei dizer o quê. Que foram salvas de 2 bilhões, 8 pessoas. Então agora nós temos 8 bilhões de pessoas, mais de 8 bilhões. Quantos seriam salvos agora? Aí você tem que, como eu disse, você tem que estudar os textos lá das igrejas que estão. Tem um monte de igreja, um monte de CNPJ, um monte de pastor, e qual está vivendo a verdade? Nós temos que ir para o texto da porta larga à porta estreita. Daí nós vamos ter uma base. Você vai ser bastante salvo ou pouco. Só sei que a palavra diz que o Senhor purificaria a terça parte. Agora do que? De todo o projeto? Não sei. Ele purificaria a terça parte. Está lá em Zacarias. Um povo para servir a ele. Até dá um estudo bem legal sobre terça parte, que ele purificaria a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu. Uma reposição? Não sei. Só estou cogitando. Só estou pensando aqui com meus botões, ok? Então, meus irmãos, a verdade é essa. Nós estamos vivendo o final dos tempos. Nós vivemos, como estava dizendo, agora é o governo do amor que mentiu e enganou. A palavra diz que o mentiroso é filho do diabo. É o que diz a palavra. Diabo quer dizer enganador, opositor a Deus. Os mentirosos são filhos do diabo. Então, esse governo que aí está, ele falou que não ia aprovar aborto, ele não ia aprovar ideologias, ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo aquilo que ele disse que não ia fazer, e fez até acordo com alguns pastores, ele está implantando tudo. Essa postagem, a fonte é do Instagram do Nicolas Ferreira, tirado da TV Câmara, na oitiva da ministra da Saúde, e ele escreveu o seguinte: aborto, maconha e hormônio para criança e pessoas que menstruam. Eu expus a canalice dessa gente. Ouça e aí o posicionamento é seu. Nízia, um dos motivos que a senhora está aqui hoje é para comentar a respeito da resolução de 715 de 2023, que foi assinada pela senhora, conforme está aqui, que ao invés de ser uma orientação estratégica para o plano plurianual e o plano nacional de saúde do período de 2024 a 2027, mas me parece um papelete ridículo escrito por DCE de esquerda da Federal. Isso, por que eu digo isso? No ponto aqui 44, você tem, ao invés do Conselho Nacional de Saúde estar preocupado aí com a estrutura de hospital, com pessoas morrendo nas filas de hospitais, precisando de insumo, está preocupado com redução da idade de início de hormonização para 14 anos. Pode ser receber ali hormonização para ou virar um homem ou virar mulher, ter ali mais progesterona ou ter mais testosterona.
E eu gostaria de perguntar, né, para a Nízia, né, por mais que ela não tenha nenhuma formação em medicina, mas tem aqui, né, um doutorado em sociologia, creio que seja uma pessoa inteligente, se ela, né, se essa resolução que foi assinada aqui pela senhora, se de fato, o que eu falei que ela é inteligente? Você quer que eu fale o contrário? Da ministra, né, se ela acredita que essa criança de 14 anos ela tem condição e se ela pode fazer isso com ou sem o consentimento dos pais. E houve um homem que esteve aqui um dia dizendo exatamente isso. O nome aqui é hoje que dá pavor em todos vocês, aí chama Jair Messias Bolsonaro, que deixou bem claro, que falou, olha, vocês querem sexualizar as criancinhas, exatamente o que está acontecendo aqui, através do Conselho Nacional de Saúde, que foi assinado pela senhora. No ponto aqui 45 diz, olha isso aqui, que bizarro. Garantir os direitos sexuais e os direitos reprodutivos das mulheres, meninas e as pessoas que podem gestar. Você já viu algum homem ter condição de gestar ou a senhora acredita que o homem tem essa capacidade, ministra? Tendo por base a justiça reprodutiva e a atenção à saúde, segundo os princípios do SUS, considerando, presta atenção, os direitos das pessoas que menstruam. Vocês querem reduzir simplesmente a mulher, né? A pessoa que menstrua. Porque senão isso ataca quem se sente ali mulher e fala também que tem a condição de menstruar. Eu te pergunto, se o homem aí também tem condição de menstruar. E por fim, a senhora disse aí que, né, o teu ministério, que você vai se adequar às questões que já estão previstas em lei de legalização do aborto, mas a senhora assinou uma resolução que diz que para poder combater as desigualdades estruturais, a solução seria como? Legalização do aborto e a legalização da maconha do Brasil. Agora pode colocar os seus 66 acompanhantes para poder te aplaudir depois que a senhora terminar de falar. Obrigado. Com a palavra, ministra. Bom, eu nem vou comentar sobre bizarrices, porque aí eu acho que eu... Ó, os 66 acompanhantes da senhora aí, parabéns. Questão de ordem. Não comenta, mas assina. Presidente, questão de ordem. A senhora foi completamente desobedecida. Senhora presidente, questão de ordem. Questão de ordem. Presidente Bia. Senhora presidente. Presidente Bia. Tá pedindo pra eu pegar a tarja Presidente preta pra fazer psiquiatra. Esse é o pessoal que te apoia aqui, ministra. Qualquer pessoa presente aqui que não seja deputada, aplaudir, vai assobiar, fizer qualquer manifestação imprópria para o recinto, será solicitada a se retirar. Com relação à Conferência Nacional, a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a homologação, desde a minha apresentação já esclareci. A homologação, ela existe. Como uma praxe em todos os momentos, porque as Conferências Nacionais de Saúde são instâncias reconhecidas na lei do Sistema Único de Saúde. E a nossa homologação, como eu já expliquei, é a homologação que é o reconhecimento à importância das deliberações. 6h30 depois. Reitero que a posição como ministra da Saúde está estritamente obedecendo ao que está previsto na nossa legislação. Com relação, seja a aborto, consentido legalmente nos casos que já enumerei, e também com relação à questão das drogas. Mas jamais me omitirei naquilo que significa impactos de saúde pública com relação a esses problemas. Há ações no campo da justiça, ações no campo da segurança e ações no campo da saúde pública que são responsabilidade do Ministério da Saúde. E eu volto a palavra ao deputado Nicolas Ferreira. E não respondeu. A ministra simplesmente não me respondeu se ela acredita que um homem pode gestar, um homem pode menstruar, que foi algo que a senhora assinou, não fui eu. A senhora é contraditória na sua resposta quando diz que nós vamos trabalhar somente nas questões previstas já constitucionais. Como que você diz que você vai defender algo que está na Constituição, previsto por lei com relação ao aborto, mas o Conselho Nacional de Saúde, a resolução que você assinou, diz que vai combater as desigualdades estruturais legalizando o aborto. Então isso é contraditório com a sua própria convicção pessoal. E vocês utilizam jargões políticos, sem qualquer tecnicidade jurídica, médica ou sanitária, simplesmente para poder colocar uma agenda dentro de uma resolução. Isso é contraditório. E eu disse aqui mais uma vez, com relação à redução de idade de hormonização para 14 anos, que o foco do Conselho Nacional de Saúde, e pelo visto também no Ministério da Saúde, não é sanar as dificuldades da saúde do nosso país. É basicamente colocar uma cartilha de esquerda até mesmo na questão da saúde. Obrigado.
Além disso, o Supremo Tribunal Federal tem se mantido firme com seu compromisso de alcançar ao Plano Global de Desenvolvimento traçado pela Agenda 2030 da ONU. Recentemente, em visita oficial à Organização das Nações Unidas, o seu secretário-geral, Antônio Guterres, elogiou e reconheceu a importância do trabalho desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, convidando o tribunal a reportar esse modelo piloto de implementação da Agenda 2030 a outras cortes supremas do mundo. Colocou a ministra lá que está com o projeto de ideologia de gêneros, está com o projeto de se fazer a retirada dos bebês deste mundo. Então, meus irmãos, quem que você acha que ele é filho? É uma arma. Tem uns que falam assim: irmão, você não pode falar isso do próximo. Jesus disse. Jesus chamou aqueles que pregavam a palavra, as escrituras, os ensinos do Senhor. Usava as sinagogas. Ele chegou a dizer: vós sois filho do gramunhão. Não, ele falou: vocês são filhos do diabo. Porque em vez de vocês me amar, o que eu ensino vocês, vocês querem me matar. E eles queriam, porque eles amavam o poder político, poder monárquico naquele momento. Então eles usavam a religião. É o que está acontecendo agora. O poder político, o poder do anticristo, dos luciferianos, da maçonaria, eles se infiltraram dentro das igrejas, no nome de Jesus, pelo evangelho. Eles até pregam, ensinam tudo isso, mas eles são opositores de Deus. Eles são os bodes no meio das ovelhas. Mas o território da política e o território da religião são exatamente os territórios em que a gente age, porque são os territórios que são mais avessos à ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então a gente não pode abrir mão disso. E seria a coisa mais óbvia e mais lógica. Então, para agir em cima do Brasil, a gente precisa agir maçonicamente. Se a gente não pode chegar lá em Brasília, a gente age onde a gente pode. A gente pode agir na nossa loja, a gente pode agir na nossa família, na empresa em que a gente trabalha, a gente pode agir no Consegue. Tem Consegue aqui no bairro? Cadê? Tem um maçom lá? Tem que ter. Tem lá? Então, ele está agindo maçonicamente? Ele está agindo de acordo com o que a maçonaria pensa? Com o que a maçonaria... Já está tendo uma ação maçônica? Ótimo, é assim. Tem alguém aqui que esteja interessado em política? A gente vê, tem alguém com valor possível para ser vereador? Bora, vamos levar um maçom para a Câmara dos Vereadores. A gente tem que ir agindo assim. Em vez de deixar o mundo profano nos envenenar, a gente é que tem que envenenar o mundo profano com maçonaria. Para o mundo profano melhorar. Entendeu? Está cheio dentro da igreja. Daqueles que adoram o arquiteto. Eles não adoram o Deus Criador, Pai do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Porque o próprio Deus ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O próprio Jesus ensinou isso. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A própria palavra ensina que tudo que você fizer, faça no nome de Jesus. A tua oração para adentrar o Pai é Ele, é no nome dele que fez o sacrifício, é somente no nome dele, não tem outro nome. Pois o próprio Deus deu o seu nome sobre todos os nomes, não tem outro nome. Deus fez isso. Mas o que eles falam? Eles rejeitam a Cristo, a pedra angular, tropeçam, caem e se desgraçam. Eles rejeitam a pedra que é Jesus e colocam a pedra deles, a pedra maçônica da edificação, do pedreiro. Eles querem edificar o novo mundo, a nova era, a nova torre de Babel, de Nirod. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó.
building. Freedom of speech too, and the press, the right to peaceful assembly, and did you say regalia? Yes. Well, it would be wonderfully symbolic, don't you think? You'll be wanting to put the all-seeing eye on our banknotes next. In his own way. I hold that to be self-evident, Brother Franklin. All men are created equal. Indeed, Brother Washington. All Freemasons meet as equals, and we have an opportunity to create a nation in the very essence of Masonic morality. With freedom and tolerance of all religions and moralities that no government can oppress. You know, I think it would be a great idea if we wore our Masonic regalia when we're putting in place the foundation stone for the capital. É o novo governo da nova era, eles querem fazer isso. Eles estão fazendo isso, vão fazer isso e vão se opor e se opõem contra Deus. E Deus está permitindo que isso aconteça para que se cumpra as escrituras e eles não sejam inocentados daquilo que eles, mesmo que ouvindo a verdade, não querem ouvir a verdade. Eles sabem da verdade. Os senhores do mundo, os milionários, ricos, que são os que trazem a ideia, a ideologia de gênero, que financiam tudo aquilo que é contra Deus, são financiados por o Deus Mamon, dos grandes empresários, das grandes marcas que aí estão no mundo, que fazem parte dos tais iluminados do grau 33, que vão e se acendem e vão se acender, e dentro deles levantará o escolhido, que será o iníquo, que será o anticristo, ele será o opositor de Cristo, porque tudo que Deus diz para fazer perante a lei, os mandamentos, os decretos do amor, o ensino, salvação, eles vão ser totalmente opositores, trazendo-nos o Deus Mamon, que é a oferta de dinheiro, paz, justiça, alegria, liberdade, dizendo que vocês serão livres, que nós seremos livres, mas na verdade nós seremos escravos do pecado e do lucinho. Quem aqui é maçom e participa de uma loja física? Ó, você faz esse negócio de maçonaria online aí, gente? Que idiotice, a gente tem que falar isso. Não, olha que absurdo. Perfeito. Agora, quem não é maçom, levante a mão, por gentileza. Olha. Então, é o que, homem? Muito bom. Eu preciso que vocês façam alguma coisa, por gentileza. Você que é maçom, eu vou pedir para que vocês sejam, por gentileza agora, vocês vão mude a vez onde você está. Se você já conhece a pessoa, que você mude a vez onde você está. Combinado? Posso contar com a sua colaboração? Do Lucifer. Então, por isso que você vê hoje o governo que aí está trazendo, segundo ele, a paz e o amor. E vocês veem o que está acontecendo. Estão se engolindo, cobra comendo cobra. Eu até fiz um vídeo, avisei. Preguei muito, fiz muitos vídeos falando, irmão, sair do meio da política. Sai do meio da política. Agora tem um monte de que foram presos lá, estão sendo acusados de ser terroristas. Sabe o que é isso aí? Isso é castigo, isso é a mão de Deus. Porque foram se envolver com política. Cristão não se envolve com política. Talvez você até conteste o que eu estou falando. Não, mas nós temos que ir. Então você está enganado, meu filho. Porque Jesus disse que nós pregamos a paz e o reino dos céus. Quando Pedro cortou a orelha do soldado lá, Jesus pegou, tomou a orelha que tinha sido decapitado, cortado, pegou e colou. O soldado do anticristo, digamos assim, disse: olha, Pedro, quem fere com ferro será ferido. Guarda a tua espada na bainha. Outra vez Jesus também foi confrontado, né? Acho que foi nesse mesmo contexto, e eles prenderam Jesus, acusaram Jesus, e
levaram Jesus a ser, imprensaram Jesus, usaram a psicologia em cima de Jesus, querendo que Jesus dissesse que ele ia ser o rei dessa terra, no sentido humano, no sentido literal, como Davi. E ele repudiou. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, como vocês estão querendo dizer. Meu reino não é deste mundo. Se esse meu reino fosse desse mundo, carnal, humano, material, físico, então eu levantaria um exército. E os meus seguidores, meus apóstolos, no caso eu aqui, você aí, nós estaríamos fazendo as guerras, as grandes cruzadas, como fez a Igreja Católica no passado, para estabelecer um reino terreno. Mas não é. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus, lutariam por mim. Tanto que ele repreende Pedro, faz o milagre na orelha do Malco, cola de volta e diz: não faça isso, não entre nesse caminho. Só que Jesus deixou sim, igual usam muito para distorcer a palavra, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é a lei divina e é justo para que tenha o quê? Como dízimo, como oferta, vem ajudar o próximo, o levita, o estrangeiro, o órfão que não tem herança contigo. Os impostos também é para isso. É como se fosse quase que um dízimo. Mas o que eles fazem? Eles desviam, eles roubam a população, tira da viúva, tira do órfão, tira do estrangeiro. Eles tiram, eles roubam e ficam milionários. E daí, você sabe como é que é a sequência. A política nunca muda. Sai o dinossauro, entra o filho do dinossauro, sai o filho do dinossauro, entra o neto do dinossauro e vai indo. É uma maldição. E dentro dessa maldição está colocado o enganar, o ir enganando e seriam enganados, e vai a sequência até chegar o dia da grande tribulação, o final do mundo e o açoite do Senhor. Então, meus queridos, temos que refletir que esse governo que aí está, ele vive a ideologia do anticristo. Nós sabemos que está uma grande treta, digamos assim, não pode falar a palavra, né? Você sabe aí o que está acontecendo na Ucrânia, lá, coisa do gênero, e entre o urso branco, não pode falar as palavras, que são cerceadas em várias palavras, o vídeo é censurado, não pode falar. Mas nós sabemos que está uma grande treta entre os países aí, e eles estão divididos, e tem que ser assim, porque o reino dividido ele não prospera, ele vai se destruir, é o que vai acontecer. E dentro disso alguém um dia vai apertar o botão das grandes ogivas que estão preparadas para o grande fogo. Quando nós pensamos, como vai cair fogo do céu? Vai. E o próprio homem fez o próprio veneno para si mesmo. Alguém um dia vai apertar o grande botão lá e vai iniciar a grande batalha do Armagedon. E tudo será destruído, irmão, não vai sobrar nada. Sabe o que vai sobrar? Vai sobrar o grande tribunal de Cristo. Vai sobrar o quê? O grande juiz de Deus. E daí a sentença final. Só isso que vai sobrar, porque o mundo não vai existir mais. Esse mundo não tem reforma. Esse mundo não vai sobrar nada. A palavra diz que fez Deus novos céus e nova terra. Então isso aqui não vai sobrar nada. É o que diz que a terra está reservada para o dia do grande fogo, a destruição dos ímpios, dos homens maus. Sentença. E eles mesmos criaram tudo o que criaram para se destruir a si próprio. Reino dividido não subsiste, se destrói, e assim será, se cumprirá a palavra de Deus. Bem, aonde aparecerá então você e eu nesse caso? Bom, se somos obedientes à palavra de Deus, se vivemos em Evangelho, então nós estaremos seguros com Cristo, com o Pai, nosso Deus, Salvador, o Espírito Santo que nos ensina, que nos conforta. Então, a mensagem é: preparem-se. Salmo 37 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Bom, se você entrega a sua vida, não é mais sua, é dele, né? Entrega teu caminho ao Senhor.
Confia nele. Se você confiar nele, ele tudo fará. Então, meus irmãos, ele não diz para mim, não diz para você, não diz para a humanidade que nós não vamos ser perseguidos, que agora é só alegria, só flores, só dinheiro, só bênçãos e cura. Não. Jesus não diz isso, a palavra não diz isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, você vai entregar, não é tua mais. Confia nele e ele tudo fará. Se ele tudo fará, ele vai te dar as vitórias. Você vai não deixar de ter lutas. Você não vai deixar de ter lutas. Você vai ter luta, você vai ficar doente. Você vai ter dores, você vai ter fome, você vai ter sede, você vai ter canseira. E um dia você vai morrer. Tudo isso vai acontecer mesmo que você entregue teu caminho ao Senhor. Mas confia nele. Seja, como está escrito no Apocalipse, sede fiel até a morte, dai-te a coroa da vida. E eu vou te ressuscitar no último dia e te darei um corpo glorificado, diz o Senhor Jesus, semelhante ao meu, diz o Senhor Jesus, igual ao dos anjos. Aonde vocês reinarão, serão coluna forte do reino de Deus. Essa é a promessa, onde não haverá choro, tristeza, angústia nem morte. E Deus, o nosso Criador, Deus Pai, em Cristo Jesus, nos enxugará todas as nossas lágrimas que foi derramado no sofrimento aqui na terra. Então, nessa conclusão, Jesus disse: olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser odiados, vão ser mortos, assassinados muitas das vezes, decapitados, como está lá no Apocalipse. Mas seja fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna para vocês. Assim como eu recebi, sendo obediente até a morte, recebi do meu Pai a sentar-se junto com ele no seu trono. Eu, Jesus dizendo, eu darei a vocês que venceram a sentar-se junto comigo no meu trono. Essa é a promessa. Essa é a promessa do Senhor Jesus. E para você entender mais um pouquinho dentro dessa mensagem, você tem que entender que nos céus não se casam e não se dão em casamento. Seremos igual anjos. Não existe assexuados no céu, tá? Não existe procriação nos céus, tá? Entenda a mensagem da cruz, entenda a mensagem do Evangelho, entenda a mensagem do Senhor Jesus. Somos seus filhos se obedecemos e vivemos aquilo que Ele nos ensina. Deixaremos de ser pecadores, estamos servindo ao Senhor Jesus? Não, continuaremos sendo pecadores. Continuaremos errando com palavras, com ações, mas nós temos aquele que tem o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que nos purifica, nos lava de todo pecado. Temos a comunhão com o Pai, intermédio do nome do Senhor Jesus, o qual nós oramos e pedimos em nome do Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos lava no sangue de Cristo, nos purifica de nossos pecados. Nós fazemos isso todos os dias, todo o tempo. Aí a Escritura diz: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Qual vestes? Aquela que Deus nos deu. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma veste nova. Espiritualmente dizendo, nós recebemos, mas se nós pecamos, nós sujamos ela. Sujamos com o quê? Com o pecado, com a palavra, com a ação, com pensamentos, com atitudes, com ações, nós sujamos. Mas nós já recebemos as vestes, como o filho pródigo recebeu o anel, a nova aliança. Nós recebemos a aliança, nós fizemos aliança com o Pai, novamente em Cristo Jesus. Recebemos as sandálias do Evangelho, de pregar o Evangelho, a verdade, a boa nova. Recebemos as vestes novas. Tomamos o banho, somos lavados no sangue de Cristo. Então nós somos uma nova criatura. Mas vivendo ainda nesse corpo, mesmo que recebendo todas essas benesses, essas bênçãos espirituais, nós ainda temos que continuar sendo fiel até que essa semente, essa carne volte ao pó, e daí nasce um novo homem espiritual. A palavra diz que a semente tem que morrer, né? Fica a casca e nasce a planta vigorosa, linda. Assim também o homem tem que morrer para nascer o novo espírito eterno, que daí nunca mais vai morrer, não vai ter enfermidade, não vai ter doença, se for salvos em Cristo Jesus. Então, na conclusão bem-aventurado todos aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então nós lavamos nossas vestes no sangue do Cordeiro. Pai,
nos perdoa. Pai, me perdoa em nome de Jesus. Lava-me no sangue de Cristo, Senhor. Eu, quando vou sair para viajar, que eu vou lá para a Chacrinha, viaginho de 60 quilômetros, de volta 120, eu já falo, Senhor, perdoa meus pecados, cobre-me com teu sangue, Jesus, porque eu sou pecador. Cuida de mim nessa pequena viagem que vou, numa semana de trabalho. É assim que eu faço, meus irmãos. Ah, então você é um santo, irmão. Não, sou pecador quanto igual a você. Eu erro. Às vezes fico nervoso, nós ficamos nervosos. Às vezes sai uma palavra que você não quer falar. Acontece. Às vezes, coisas acontecem em nossas vidas. Somos pecadores, somos falhos. A palavra diz que aquele que diz que não peca já está pecando. Está escrito, vai ler lá. Aquele que diz que não peca já está pecando. Está escrito. Se você diz que não peca, está pecando lá. Porque não há um justo sequer. Não há um justo. Deus olhou para a terra e não viu um justo. Agora, ele olha e vê aqueles que estão sendo justificados no nome de Cristo, lavados no sangue de Cristo. Agora ele vê. Se aceita o convite, se dobra, obedece, daí ele vê. Ele olhou e viu que não tinha nenhum justo. Agora, após a morte de Cristo, a ressurreição, ele olha e vê aqueles que estão aceitando, e agora aqueles que são justificados, que são lavados, redimidos ou remidos no sangue de Cristo, recebem essa gloriosa bênção do Senhor em ser justificado, não por méritos humanos e carnais, mas no nome de Cristo, no sangue de Cristo, e no crer e no obedecer nos seus ensinos. Irmãos, eu vos deixo essa mensagem em vosso coração, que vocês venham se preparar, porque os dias estão se avançando, a cada segundo nós estamos mais próximos da volta de Jesus, o fim desse mundo, e o grande tribunal de Cristo, meus queridos e amados irmãos. Não se preocupe, como disse o Senhor Jesus, eu não prego teologia da prosperidade, mas aquilo que Jesus disse, eu digo para vocês, não se preocupe com o que haver de comer, vestir, enfim, pois o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Vede as aves dos céus, não plantam, não semeiam, não guardam segredo, contudo o vosso Pai vos alimenta, está escrito. Não tem de vós muito mais valor se sois filhos? A palavra ensina isso. Vede, se você pede um alimento, Senhor, Ele não vai dar? Claro que dará. Qual o filho que pede ao seu pai um pão, ele lhe dá um escorpião, lhe dá uma cobra? Qual filho que pede ao pai um peixe e ele lhe dá, por exemplo, uma cobra, um escorpião? Nenhum pai faz isso. Nós somos maus e sabemos dar boas dádivas, boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, irmão, não se preocupe com isso. Não se preocupe. Ore, peça, mas fala assim: abra a porta, eu preciso disso ou daquilo. Para o Senhor não há nada impossível. Nada é impossível, nada é impossível diante do Senhor. Não se preocupe então com essas coisas, mas creia no Senhor e deixe Deus guiar a sua vida. Ore, claro, peça, claro, sim, mas aceite aquilo que vem do Senhor, pois Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para os seus filhos, e Ele não vai deixar você perecer, meu irmão. Ele não vai deixar você afundar-se, no sentido de perder a sua fé, a sua palavra. Ainda que você morra como o mendigo Lázaro, sem nada, Ele estará dentro de você dando força e alegria. E no dia da sua partida, mesmo que miseravelmente dizendo aos olhos do mundo, sem dinheiro, sem pratas, sem ter o que comer, você vai estar alegre e feliz, e um cortejo de anjos buscará a tua alma, como foi buscar a do mendigo Lázaro. Você sabia disso? E foi levado aos céus, ao seio de Abraão. Hoje ele é confortado, e o rico atormentado. Tá bom? Creia no Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na sua mensagem e obedeça. Não se deixe enganar por essa geração perversa de mercenários que aí estão distorcendo, criando impérios, construindo megas templos para a vinda do anticristo, para a destruição das estrelas, dos meteoros, do fogo que virá. Estão entesourando a terra para o dia do grande fogo. São pastores.
Saiba que você é o templo do Espírito Santo, que Deus não habita em templo feito por mão de homens. Amém? Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Amém?